sem destruir a múmia. A solução é examinar o interior do corpo da mulher com um endoscópio especial. O exame do pulmão, feito pelo médico patologista Edmund Trapp, revela partículas de areia presas ao tecido, como na chamada doença do pulmão negro. O médico acha que a doença pode ter matado a mulher, mas não tem certeza e prefere continuar investigando. E é o cérebro que vai ser examinado agora. Incrivelmente, mesmo depois de 5.000 anos, este pequeno fragmento do cérebro pode ser reidratado e cortado em lâminas para análise. A análise é feita com um poderoso microscópio eletrônico com capacidade de aumentar 25.000 vezes o tecido do cérebro. O patologista localiza então um verme chamado estrongiloide. Depois de uma longa análise de todo o material recolhido da múmia, o médico Edmund Trapp conclui finalmente qual foi a verdadeira causa da morte da mulher. Ele diz que o verme, provavelmente ingerido com água contaminada, acabou se alojando no cérebro, provocando um estado de coma e depois a morte da egípcia. Agora, 5.000 anos depois, nós vamos saber como era exatamente o rosto desta múmia, graças ao computador e ao raio-x. Segundo os pesquisadores, a pessoa mumificada era um sacerdote egípcio. O trabalho começa com um raio-x do crânio. As estruturas dos ossos da face revelam as origens raciais do sacerdote. Agora, o computador entra em ação. A partir da radiografia, ele desenha um esboço do rosto da múmia. Finalmente, um desenhista especializado traça as feições finais do sacerdote mumificado e reproduz o rosto dele com gesso. Aí está. Assim era o sacerdote que viveu há 5.000 anos. No rosto dele, uma expressão visivelmente preocupada de quem tinha grandes problemas para resolver. Um sonho dos pesquisadores. Fazer um mapa do universo. Mas será que isto vai ser possível? Um cientista está passando 40 dias no alto desta montanha da cidade de Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Aqui, operando um telescópio altamente sofisticado, o astrônomo John Hilcra trabalha no que ele considera a sua mais importante pesquisa científica: a construção do primeiro mapa em 3 dimensões do universo. O telescópio da montanha pode nos levar a galáxias até 1 milhão de vezes menos claras do que as estrelas que vemos à noite a olho nu. Graças a telescópios como este, já se sabe que as galáxias parecem estar se afastando de nós rapidamente em todas as direções. À medida que recuam, a cor da sua luz passa a ser vermelha. Medindo este fenômeno chamado deslocamento vermelho, Hilcra consegue determinar a localização de cada galáxia e calcular a distância entre elas e a Terra. É assim que John Hilcra está armando um gráfico com mais de 1.000 diferentes galáxias. No Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica em Massachusetts, os resultados da pesquisa de John Hilcra são desenhados pela astrônoma Margaret Geller. Até agora, o mapa cobre apenas uma pequena parte do universo, mas ele já existe, assim pela metade. O primeiro mapa do universo em 3 dimensões. E olhem só agora como os pesquisadores estão conseguindo fazer um mapa muito especial do cérebro com a mesma técnica usada para estudar o universo. O objetivo deste mapa é localizar e facilitar a cirurgia de tumores que até há poucos anos eram mortais. O computador que faz o mapa do cérebro foi criado há 10 anos pela NASA, a Central Espacial Norte-Americana, com um outro objetivo totalmente diferente: distinguir, a bordo das naves espaciais, a diferença entre terra e água. Aqui, um computador capta informações enviadas por satélite e desenha com perfeição a Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Essa técnica aplicada à medicina se chama imagem por ressonância magnética. Em resumo, ela consiste na criação de um campo magnético tão forte que produz sinais de rádio no interior do corpo humano. E são estes sinais que formam, através do computador, imagens simplesmente incríveis. Você vai ver agora como é que, graças a essas imagens, se localiza um tumor no cérebro com absoluta precisão antes da cirurgia. O paciente está internado na clínica Mayo, em Minnesota, Estados Unidos.
Toda a estratégia da operação é cuidadosamente montada pelo Dr. Patrick Kelly, assessorado por um analista de sistemas. Enquanto as imagens são feitas partindo do sistema de sinais de rádio, o paciente usa um capacete especial. O primeiro passo da equipe médica é isolar o tumor. Assim, os médicos programam exatamente como vão alcançá-lo durante a cirurgia, evitando as regiões do cérebro com muitas artérias e veias. Dessa maneira, o Dr. Patrick Kelly pode planejar a cirurgia com uma precisão que até bem pouco tempo atrás jamais seria conseguida. Minutos antes da operação, o médico reestuda sua estratégia pelo computador. O tumor vai ser removido por raio laser. Finalmente, a última etapa de preparação da cirurgia. Um raio laser de baixa intensidade marca o ponto de entrada. Assim, graças à nova técnica de mapeamento, as operações no cérebro passaram a ter um índice de sucesso consideravelmente maior. Agora, outra nova e grande conquista do casamento da medicina com a tecnologia. A radiografia em 3 dimensões, com imagens incrivelmente precisas e detalhadas. Imagens como esta. Uma visão perfeita da coluna vertebral, permitindo saber se o paciente está com algum problema. Com auxílio do computador, o médico separa eletronicamente o osso do braço de sua própria articulação e descobre uma fratura oculta sem a necessidade de uma cirurgia. Assim, ao contrário do que muitas vezes acontecia, o paciente já não precisa passar por 2 cirurgias, uma para descobrir o problema e outra para resolvê-lo. Foi a partir da radiografia tridimensional que se chegou a outro importantíssimo avanço da medicina. A reconstituição perfeita de fraturas, utilizando-se inclusive próteses, ou seja, materiais sintéticos que substituem o osso danificado. Aqui, o paciente sofreu uma grave fratura de crânio num acidente de motocicleta. Normalmente, este caso exigiria uma cirurgia muito demorada, seguida de enxertos dolorosos. Mas com a nova técnica tudo é bem diferente. Primeiro, um computador desenha com exatidão a parte do crânio fraturada, que vai ser restaurada com uma prótese. Agora, orientada pelo computador, uma máquina fresadora de alta precisão faz o molde da prótese. O grau de perfeição é tamanho que a margem de erro da prótese em relação à região fraturada é de menos de 1 milímetro. Antes de ir para a sala de cirurgia, os médicos têm uma imagem tridimensional do crânio do paciente e até mesmo de um modelo para uma operação simulada de treinamento pré-operatório. Nesta fase, o encaixe da prótese é testado previamente, como num jogo de quebra-cabeça. Agora sim, os médicos sabem que a cirurgia tem tudo para dar certo. E mais uma vez, graças ao avanço da informática. Se os computadores já permitem fazer tanta coisa boa para a humanidade, o que se poderá fazer com os supercomputadores? Os cientistas dizem que quando isso for possível, tudo o que nós acabamos de ver vai parecer brinquedo de criança. Mas para chegar aos supercomputadores, é preciso chegar ao interior do átomo, que é o princípio de tudo o que existe no universo. O átomo, que forma todas as matérias, todas as substâncias. Por isso, para se entender o próprio funcionamento do universo, é preciso chegar ao interior do átomo. E é para conseguir isso que 2.000 pesquisadores trabalham dia e noite neste prédio, que mais parece uma catedral em Chicago. É aqui, debaixo deste túnel circular de 6 quilômetros de comprimento, que se desenvolve uma das mais incríveis atividades no mundo da ciência. É o laboratório Fermi de acelerador de partículas. Chefiados pelo cientista Leon Lederman, os pesquisadores do laboratório tentam obter a divisão, a fissão do átomo em partículas cada vez menores. O objetivo é conseguir novas formas poderosíssimas de energia que levarão a ciência aos supercomputadores e também a desvendar os mistérios da própria origem do universo. Para quem não conhece os princípios da física, isso tudo parece meio complicado. Mas uma coisa é certa. Essas experiências acabam simplificando a vida de todo mundo através dos avanços na medicina, na indústria, na informática e em quase todos os setores. Agora, os cientistas do laboratório Fermi vão tentar conseguir uma nova fissão do átomo. Para isso, os prótons, que são parte integrante do átomo, e os antiprótons, partículas de sinais contrários, vão ser disparados em direções opostas dentro do túnel de 6 quilômetros de comprimento para que se choquem de frente. Essas colisões são um fato raro.
Segundo os cientistas, é quase como se dois revólveres fossem disparados ao mesmo tempo, um contra o outro, para que as duas balas se chocassem no ar. O resultado do choque de prótons e antiprótons é um verdadeiro caldeirão de energia, além da poeira formada pelas menores partículas que existem. O irônico nisso tudo é que para ver essa poeira, os cientistas precisam deste microscópio da altura de um edifício de 4 andares. Depois de 2 semanas de tentativas de chocar prótons e antiprótons com erros infinitesimais, os cientistas do laboratório Fermi estão tensos. Agora, eles vão tentar mais uma vez. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Os antiprótons são disparados para o túnel. Agora, dispara-se um jato de prótons na direção oposta. Juntos, eles vão ser acelerados até quase a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. E, finalmente, o choque acaba acontecendo. Os cientistas comemoram com champanhe o sucesso da experiência que bateu um recorde jamais alcançado no laboratório Fermi. Da colisão de prótons e antiprótons resultaram as menores partículas conhecidas, os quarks. Mas será que pode haver ainda partículas menores? Para saber isso, os cientistas vão continuar fazendo experiências semelhantes, porque eles acham que apenas estão dando o primeiro passo no caminho dos supercomputadores. Nessa longa procura da menor partícula existente na natureza, os cientistas estão praticamente recriando em miniatura um fato impressionante acontecido, segundo a ciência, há 15 bilhões de anos: a criação do universo. Primeiro, uma fantástica explosão. Depois, a expansão e o frio. E a matéria se forma. Esse universo primitivo continua a se expandir. E das gigantescas nuvens de gás quente vão surgir as primeiras estrelas e galáxias. Os cientistas dizem que cada descoberta traz mais dúvidas que respostas, porque sempre existem mais coisas a se descobrir. E isto, para os pesquisadores, é uma sensação maravilhosa. A sensação de pensar que se chegou ao fim do caminho. E diante de novos mistérios, de novas dúvidas, descobrir que esse caminho não tem fim. Manuel Carlos, é lógico.